Nós vamos para o livro de Lamentações. O capítulo é o capítulo 3, versículos 21 até o 24. E o tema dessa mensagem é o que resta quando tudo mais acaba. Glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos ler as Escrituras Sagradas. Livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículos 21 ao 24, que diz: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Glória a Deus. Deus seja engrandecido e louvado por esta porção das Escrituras Sagradas que vem ao nosso coração nesta tarde de sábado. E queremos e oramos para que o Espírito Santo mais uma vez venha ministrar nas nossas vidas. O que nos resta quando tudo mais acaba? Parece até meio contraditório o tema desta mensagem, mas com certeza você vai entendê-lo. Ele parece contraditório, aliás, como tudo a respeito do Evangelho. A exemplo, Jesus diz que quem quiser ganhar a sua vida precisa perdê-la. Nada mais antagônico do que isso, né? Como assim? Como que eu posso ganhar perdendo? Parece que isso não tem lógica. Como eu posso ter alguma coisa depois de perder tudo? É isso que vamos ver nesta mensagem. Eu já dei algum spoiler aqui antes sobre esse livro de Lamentações, escrito por Jeremias, justamente após ver a sua cidade amada, a Jerusalém, ser destruída por Nabucodonosor. Um dos episódios mais tristes do passado dos judeus. Com certeza que até hoje está registrado não somente nas páginas dos livros históricos, das páginas bíblicas, mas também no coração deste povo, do povo judeu. E Jeremias, então, diante desse quadro de destruição, de calamidade, de atrocidade contra o seu povo, quando tudo lhe tinha sido tirado, literalmente, Jeremias e o povo judeu haviam perdido tudo. Não restou mais nada a não ser cinzas. Não restou mais nada a não ser ruínas. Na política, na religião, na comunidade, tudo foi destruído. Viram o seu rei, a pessoa de maior autoridade dentre o seu povo, ser levado acorrentado para a Babilônia. Então, Jeremias e os judeus da sua época haviam sido destituídos de tudo à sua volta. E nesse cenário de desolação, se nós pegarmos Lamentações desde o início, desde o primeiro capítulo, nós vamos ver o quão expressivo é Jeremias nessas palavras. Como ele rasga e abre o seu coração e realmente lamenta e parece que algumas vezes até não entende o porquê está acontecendo tudo isso. E parece perguntar aonde está Deus em tudo isso. E neste momento de perda, então nós temos essas pérolas do livro de Lamentações, que é o versículo 21 até o 24, onde parece que
Jeremias toma consciência de algo que as suas mãos não podiam tocar, que os seus olhos naturais, olhos humanos, não podiam ver. Parece que Jeremias toma consciência de algo que o seu coração, no momento, não podia sentir. Seu corpo físico não podia sentir isso. Era algo que estava além do material, além do físico, além até mesmo do emocional. Jeremias toma consciência de algo espiritual. Por isso ele diz no versículo de número 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Glória a Deus. Ele se vale de algo que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à perda, pode acender uma luz no fundo do túnel. Quero trazer à memória. Amigos, nós precisamos na nossa vida, nós precisamos de âncoras espirituais. Ora, você sabe muito bem o que é uma âncora, pelo menos temos uma ideia, né? É um peso, dependendo do tamanho do barco, da embarcação, né? De vários formatos. Mas é um peso que as embarcações se valem, e esse peso é preso ou com corda ou geralmente com corrente à embarcação, e ele é lançado no fundo do mar. Ele tem pelo menos 2 objetivos. O primeiro deles é literalmente ancorar essa embarcação, né, para que ela esteja parada, facilite embarque, desembarque, assim por diante. E segundo, em momentos de tempestade, de turbulência, também as embarcações lançam essas âncoras, que às vezes um navio ele pode ter mais de uma. E a âncora vai auxiliar, vai servir para que o barco não seja açoitado, levado pelos vendavais, pelas tempestades, né? Não seja carregado. Então a âncora vai ajudar o barco a permanecer na rota. Olha só, a âncora, em momentos de tempestade, vai ajudar o barco a permanecer na rota. E nós precisamos de âncoras espirituais para a nossa vida. Precisamos de âncora, para que em momentos de crise, em momentos em que tudo nos falta, nós possamos permanecer na rota, não ser tirado, arrancado da rota pela aflição, por uma enfermidade, por uma luta, por uma tribulação, até mesmo por um erro, por um pecado cometido, por uma perseguição. Enfim, nós poderíamos listar aqui de tantas formas. A âncora espiritual nos ajuda a permanecer na rota, a não sermos levados, a não sermos açoitados, a não estar à deriva no mundo espiritual. Um barco à deriva é um barco que não tem para onde ir, não tem destino certo. É isso que é um barco à deriva. E a nossa vida, a minha vida e a tua vida não pode ser um barco à deriva. Foi isso que percebeu Jeremias aqui em Lamentações. Ele percebeu que tudo lhe havia sido tirado. E agora ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ou seja, eu não posso ser um barco à deriva. Apesar de perder tudo, eu não posso deixar que essas coisas, que essa perda arrase com a minha vida e me tire o foco e me leve para longe do alvo que Deus propôs para mim. Então eu preciso de uma âncora. Por isso que ele disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, uma âncora. Lá em Hebreus capítulo 6 e o versículo
de número 19, o autor aos Hebreus diz que a esperança em Jesus Cristo é a nossa âncora. E ele diz que é a âncora da nossa alma. Olha só que tremendo. Então nós precisamos de âncoras para a nossa vida. E Jeremias cita algumas aqui nesse texto. E a primeira que ele cita é a misericórdia. Então ele queria trazer à memória o que poderia dar esperança para ele. Ele diz: a primeira coisa que me dá esperança é a misericórdia de Deus. E ele coloca até no plural, né? Ele não diz a misericórdia, mas as misericórdias. Interessante isso. E além de ser no plural, ela se renova a cada manhã, ela se torna nova. E além de se tornar nova a cada manhã, ele diz que ela não tem fim. Olha que âncora poderosa para minha e para a tua vida. Olha que firmeza extraordinária. Essa âncora que não nos deixa estar à deriva no mundo espiritual, ela é baseada na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus. E quando eu me agarro, ou quando eu, para ser mais literal com o que estamos falando aqui, quando eu lanço essa âncora no mar da vida, eu não estou me valendo dos meus prerrogativos. Não são as minhas prerrogativas que vão valer. Porque a misericórdia é justamente isso. É se compadecer de alguém mesmo que esse alguém não mereça. E aí essa se torna a âncora mais poderosa da nossa vida espiritual. Porque se você olhar para você mesmo, não haverá esperança nenhuma. Se eu olhar para mim mesmo, não haverá esperança nenhuma, porque somos pecadores. Não há mérito em nós. O profeta Isaías diz que até a nossa justiça para Deus são trapos de imundícia, ou seja, não valem nada, não tem nenhum valor. A justiça por si só não tem nenhum valor. E aí o que eu faço, pastor Moisés? Eu lanço a âncora da misericórdia. É o saber que esse Deus a qual eu sirvo é um Deus misericordioso. É um Deus que tem não uma, mas muitas misericórdias. E essas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, ou seja, a cada dia. E essas misericórdias são infinitas. É isso que diz Jeremias. Não tem fim. Que extraordinário, né? Às vezes o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que a gente pensa de si mesmo, de nós mesmos. E a gente imagina como eu não estou muito disposto a perdoar uma pessoa muitas vezes, então Deus não deve estar disposto também. Assim como eu também não estou disposto a ser misericordioso com alguém que não mereça a misericórdia, então eu passo a pensar que Deus também não esteja disposto a ser misericordioso. Só que nos esquecemos do mais importante. Deus não é homem. Ele não é um homem. Ele é Deus. Nós não podemos comparar Deus a partir dos nossos próprios sentimentos. Sim, este Deus é misericórdia, e essa deve de ser a primeira âncora a ser lançada no mar bravio dessa vida. É a primeira coisa que nós devemos de nos valer, não porque eu sou bom, não porque isso, não porque eu faço muitas obras, não porque eu oro muito, não porque eu frequento uma igreja, não porque eu prego bem, porque eu canto bem, não, porque Ele é um Deus misericordioso. Se firme na misericórdia de Deus, essa é a primeira âncora. E a segunda âncora que Jeremias cita aqui é a fidelidade, né? A fidelidade de Deus. Ele diz que Deus, ele é fiel. Glória a Deus. No versículo 23 ele diz: grande é a tua fidelidade.
Quantas pessoas que você conhece que são fiéis? Fiéis mesmo, que você pode contar. Que são pessoas fidedignas. Que você pode acreditar no que fala. Que você pode acreditar na palavra. Que você pode contar em qualquer momento da sua vida. Talvez esse número de pessoas se reduza a um punhado de pessoas. Talvez você diga, olha, é uma ou duas, ou quem sabe você diga, olha, pastor, eu não conheço nenhuma. Mas Deus, Ele é fiel. E a fidelidade dele é uma fidelidade que nós não fazemos ideia, nós não conseguimos mensurar a fidelidade de Deus. E Ele não é fiel a mim ou a você. Não, Ele é fiel a si mesmo e à sua palavra. Ele disse ao mesmo profeta Jeremias no seu livro, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então não ache que a fidelidade de Deus está baseada em você, porque não está. A fidelidade de Deus não está baseada em nós, em quem nós somos, ou quem nós representamos para Deus, não. A fidelidade dele está baseada numa coisa só, em quem ele é. A fidelidade de Deus diz respeito em quem Deus é e na sua palavra. Então essa é a segunda âncora que podemos lançar no mar bravio desta vida, para não estar à deriva nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Jeremias, ele continua dizendo que Deus, ele é a porção da sua vida. E aí nós temos a conclusão do que nos resta quando tudo mais acaba. Quando tudo acabou para Jeremias, ele disse, a minha alma, a minha porção, versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz, ó minha alma, portanto esperarei nele, a minha porção. A minha recompensa, o meu galardão, o meu prazer, a minha satisfação, era disso que estava falando Jeremias. Tudo o mais acabou, mas espere aí, eu tenho Deus. E a minha porção é Deus. E o que me satisfaz é Deus. E o que eu preciso é Deus. E o que me preenche é Deus. Então, quando tudo mais acaba, o que nos resta é Ele. É a pessoa dele. Se assim nós o tivermos. Porque se não tivermos Deus, então realmente não teremos nada, ainda que tenhamos tudo. Ainda que tenhamos tudo, se não tivermos Deus, não teremos nada. Mas olha só que controverso. Mas quando temos Deus, ainda que não tenhamos nada, então teremos tudo. Você está entendendo? O que me resta quando tudo mais acaba? Olhe para você mesmo, jovem. Olhe para você mesmo. Você que valoriza tanto a juventude, você que valoriza tanto a beleza, você que valoriza tanto a estética, olhe para você mesmo, homem, mulher, você que valoriza tanto o conhecimento, você que valoriza tanto o emprego, você que valoriza tanto as coisas, as conquistas materiais, você que valoriza tanto o dinheiro, você que valoriza tanto a sociedade, os amigos. Se tudo isso for tirado de você, o que você terá? O que vai restar para você? Para Jeremias, restou a porção maior. Deus. Não tenho mais cidade, não tenho mais um povo para profetizar,
Não tenho mais um templo, não tem mais os sacerdotes, não temos mais um rei, não temos mais nada, mas a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. O meu bem maior é o Senhor, meu Deus. Reflita neste sábado, neste final de semana, qual é a tua porção maior e o que lhe restará se você perder tudo. Amém? Fico esta palavra, nós vamos orar, momento da oração intercessória, momento de orarmos uns pelos outros, faltando agora 10 minutinhos para as 14 horas da tarde, eu quero orar com você, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nossa porção, nosso galardão, nossa riqueza maior. Em Ti, Senhor, nós colocamos o nosso coração, porque o Senhor Jesus disse, onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Que o nosso tesouro esteja em Ti, Senhor. Seja o Senhor a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação. Seja o Senhor o nosso bem maior. Seja o Senhor a nossa herança. Assim, quando tudo mais acabar, nós teremos ao Senhor. E o Senhor é o que basta para nós. Meu Deus, nesses momentos de tempestade, que possamos nos valer dessas âncoras, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. E que a misericórdia e a fidelidade do Senhor não nos permita andar à deriva nesta vida, mas permanecer na rota. A rota, o caminho, o percurso que o Senhor mesmo traçou para nós. Que tem um porto seguro, glória a Deus. E o porto seguro é o Senhor, é a eternidade contigo. Eu estou orando agora, Senhor, por pessoas que estão sendo açoitadas pelos ventos desta vida. Estou orando por pessoas que perderam coisas importantes na sua vida. Perderam a saúde, quem sabe perderam a família, perderam um ente querido. Quem sabe perderam uma oportunidade, uma porta que se fechou. Quem sabe uma esperança em algo que acabou desvanecendo. Eu oro por aqueles que, como Jeremias, estão lamentando. Mas eu oro para que o Espírito Santo, assim como ministrou sobre a vida do teu profeta, o homem chamado Jeremias, lá no passado, o Senhor venha ministrar também sobre o nosso coração hoje. Possamos trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança, que é a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. E nesta misericórdia que não tem fim, Senhor, estenda as mãos sobre os doentes, sobre os necessitados, estenda as mãos sobre os oprimidos e ministra a Tua cura, tanto física como espiritual, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.